Olá, alunos e alunas! Então a gente está iniciando mais uma aula de História, eu sou a professora Cibele, aula para o 8º ano, né? Como eu sempre digo, a gente tem que iniciar a aula com o nosso objetivo de aula. A gente terminou de ver nas aulas anteriores a formação dos Estados Unidos, hoje a gente vai ver o processo, né, de independência do Haiti, que é claro que vai ser influenciado pela independência dos Estados Unidos. E para iniciar a nossa aula, a gente sempre inicia com o objetivo da aula, né? Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos de independistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas. Então a gente vai ver a independência das colônias localizadas na América. No caso de hoje, a gente vai ver a independência do Haiti, né, que também vai servir depois de pressuposto para a independência de outras colônias. Então é sempre assim, se inicia o processo de independência em uma determinada localidade ou região, esse processo de independência ele chega até as outras colônias e vai influenciando e assim vai indo consequentemente. Então, quer dizer, uma influencia a outra, que influencia a outra, né? E sempre eles vão partir dos ideários iluministas, que começaram lá na Europa, né? A questão da liberdade, ser contra a tirania, né? Não aceitar a imposição do outro sobre o indivíduo e esse tipo de coisa aí. Então, a liberdade é o grande pressuposto iluminista que vai influenciar diretamente todos os ideários de independência que a gente tem dentro da América. Né? Compreender como ocorreu o processo de independência do Haiti. Então a gente vai ver quais foram os líderes desse processo, como o Haiti chegou, né, a ser uma colônia e como ele se tornou, né, um país independente. Então a gente vai ver todo esse processo aí dentro do Haiti, que é uma ilha bem pequenininha ali localizada na América Central, tá? Então aqui, ó, após, né, a independência das 13 colônias, que sempre a gente faz, né, um relembrando, aí, entendendo, né, como foi tudo, para a gente chegar à formulação da nossa problemática da aula de hoje. Então aqui, após a independência das 13 colônias da América, outros países que viviam em regime de colonato, quer dizer, que eram colônias de uma grande metrópole europeia, também vão buscar a independência, como é o caso haitiano, né, o Haiti. E o Haiti, ele é um exemplo mais importante ainda, porque esse processo de independência é feito pelos escravizados, o que é totalmente novo e diferente, já que quem faz geralmente os processos de independência, né, das outras colônias? Os homens livres. Aqui no caso não, vão ser os escravizados que vão buscar a independência, tá? País colonizado pelos espanhóis, que inspirados pelos ideários iluministas e americanos, então os Estados Unidos já se torna um exemplo também de liberdade para as outras colônias, buscam sua independência frente à coroa espanhola, tá? Isso nos faz levantar algumas questões acerca da independência do Haiti, que são as problemáticas de aula, né? Qual a importância da independência do Haiti para as outras colônias hispânicas? Como ocorreu o processo de independência do Haiti? Foi pacífico ou violento? Quais foram os líderes desse processo? Quem foram os principais líderes revolucionários do processo de independência do Haiti? Como eles agiram? O que eles fizeram? Posteriormente à independência, o Haiti realmente se tornou uma colônia livre? Então a gente vai entender todas essas questões aí. Agora a gente vem com aquela parte da aula, né, de história, que é o relembrando, né, onde você, aluno, vai ter a chance de fazer como se fosse uma prévia revisão do que a gente viu na aula anterior. E o que a gente viu na aula anterior? A formação dos Estados Unidos, principalmente a Constituição Americana de 1787. Então vamos aqui, né? A Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787. É a mesma até os dias de hoje. O que aconteceu com a Constituição americana ao longo dos séculos? Né? O que aconteceu é que ela teve emendas. São um total de 27 emendas à Constituição original. Né? Então, o que são emendas? São adentros dentro da Constituição, né? Onde você diz, a partir desse momento não se tem mais escravidão, é uma emenda. A partir desse momento as mulheres votam, é outra emenda. A partir desse momento, o Estado tal pode fazer tal e tal coisa porque ele tem autonomia para isso. É outra emenda. Então, são emendas relativas ao processo social dessa nova sociedade que se formou a partir dessa Constituição de 1787. A Constituição definia os Estados Unidos como uma república federalista e presidencialista. Então, a gente vai ter um sistema republicano de governo,
né, a Reichspública lá, né, federalista, onde a gente tem as federações que são representadas pelos estados, né, e presidencialista, onde a gente tem um presidente eleito pelo voto direto. Tá? Tem lá os colegiados, porque a eleição nos Estados Unidos, ela tem os delegados que fazem a contagem de votos e agrupam o seu eleitorado, né? E é diferente do sistema brasileiro, até porque a eleição nos Estados Unidos, ela não é obrigatória, né? Só vota quem quer. Então, é claro que o candidato, ele tem que fazer muito mais para atrair o seu eleitor até as urnas, né? Imagine se nós, brasileiros, só votássemos se nós quiséssemos. Né? Será que você ia até a urna votar? Né? Será que você sairia no domingo da sua casa, de manhã cedo, enfrentaria uma fila para votar? Como é que você seria atraído até essa urna? O que levaria você a votar pelo bem do seu país, pelo interesse do próximo? Então, são questões aí que a gente tem que colocar e tem que refletir. Então, sempre quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem que pensar em duas realidades opostas: Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos não é um voto obrigatório. Então, é claro que o presidente, desde o começo, ele tem que buscar o seu eleitor, ele tem que mostrar o que ele vai fazer, ele tem que interagir o tempo inteiro com o seu eleitorado, diferente dos candidatos no Brasil, né, que sabem que uma quantia X de pessoas irão às urnas porque elas são obrigadas. Lá não, eles têm que atrair o eleitor. E para atrair, você tem que ter o quê? Uma boa campanha política, boas ideias, né, uma boa organização, então tudo isso aí para atrair o seu eleitorado. Tá? A divisão dos poderes, como é que ficou na Constituição de 1787? Executivo, Legislativo, Judiciário, 3 poderes. Né? Isso sim, igual ao nosso país, que depois lá, com o fim da monarquia, né, do reinado, do segundo reinado em 1889, a gente vai ter o fim daquela Constituição, uma elaboração de uma nova Constituição, que daí exclui um poder, que é o moderador, e a gente tem 3 poderes que são mantidos até os dias de hoje. Então, a gente também tem aí diferenças, né, em elaborações de Constituição. O Brasil já teve várias Constituições. Os Estados Unidos tem uma única Constituição com as 27 emendas, que são os adentros à Constituição. Tá? Agora a gente vai para a atividade 1. A atividade 1 é falando desse, relembrando aí, então é só dessa introdução que eu dei na aula para vocês, né? Então aqui, ó, sobre a Constituição americana é correto afirmar. Então você vai escolher uma das 4 sentenças, ver qual é a correta e já na sequência a gente volta com a correção.
Então, voltamos com a correção da atividade 1. Como eu falei anteriormente para vocês, era para vocês verem qual das sentenças era a correta, né? Então, a correta é a alternativa A. Os poderes foram divididos em 3, executivo, legislativo e judiciário, tá? Após a elaboração, né, da primeira Constituição Americana de 1787. Primeira e única, né? Claro. Então, vamos lá. Atividade 2. Atividade 2 também vocês têm aqui, né, 4 conceitos para vocês dizerem qual que é. Então, de acordo com o estudado até agora sobre a elaboração da Constituição Americana, podemos afirmar que ela se baseou em qual ideal filosófico? Olha que eu falei para vocês várias vezes. Então, vejam aí, a gente já volta na sequência com a resposta. Então, voltamos com a correção da atividade 2. Então, vocês tinham que escolher uma das 4 alternativas aqui. E a resposta correta é a letra D, iluminismo. Então, se baseou, né, no ideal filosófico iluminista, né, principalmente em John Locke, né, que propunha a liberdade, o fim da tirania e esse tipo de coisa aí. Então, os ideais iluministas, eles vão fazer com que os intelectuais das 13 colônias providenciem e elaborem, primeiramente, a Declaração de Independência e, posteriormente, a Constituição para as 13 colônias que se tornaram Estados Unidos. Daí, a gente entra agora no assunto da aula de hoje, né, que é a independência de São Domingos, atual Haiti. Primeiramente, eu coloquei aqui um mapa para que vocês tenham um visual, né, do que a professora está falando, aonde que fica esse Haiti. Eu nem sei onde que é Haiti. Eu sei que fala ali na televisão que teve um terremoto, que tem fome, que tem isso, que tem aquilo, mas aonde é o Haiti? Então, o Haiti, ele fica aqui. Aqui está o Haiti. Esse daqui é o Haiti. Bem pequenininha a ilha e ainda ela é dividida, né, entre Haiti e República Dominicana. Então, aqui é o nosso assunto da aula de hoje. E por que a gente está estudando um negócio tão pequenininho assim, professora? Porque ele é importante. Foram os escravizados que fizeram o processo de independência do Haiti, que é extremamente novo, né? Que é uma revolução nos processos de independência. Nunca, não só na América, mas no mundo, a gente não vai ter processos de independência feitos e realizados por escravizados. Então, é uma novidade. Né? Eles tomaram posição, eles se tornaram intelectuais, eles foram às ruas, eles pegaram em armas e eles fizeram um processo, criaram uma democracia, fizeram um regime republicano, quer dizer, eles transformaram o Haiti, por isso que é tão importante. Aqui a gente tem um mapa que mostra as possessões espanholas na América, né? Então vocês podem ver que a Espanha domina aí grandes e vastas regiões do continente americano, né? Tem aqui possessões no norte, no centro, no sul, né? Aqui a bandeira do Império Espanhol da América, de 1800,
né? E aqui é para vocês terem noção da nossa América. Então aqui, aluno, quando você olha, você pensa, aqui está a América, aqui está o nosso Brasil e aqui está o Haiti que a gente vai estudar hoje aqui, ó, bem localizadinho aqui. Daí agora eu vou mostrar nas sequências mapas que mostram uma ampliação do Haiti para vocês terem uma noção do tamanho dele, né? Porque olhando aqui no mapa ele parece bem pequeno, realmente ele é, porque é uma ilha, né? Mas a gente vai entender a importância dessa ilha. E a gente tem que lembrar também, né? Quando a gente estudou lá a formação dos Estados Unidos, a gente não viu o comércio triangular? Que eles iam buscar o melaço nas Antilhas? Era nessa região aqui que eles iam buscar, nas Antilhas, né? Nada mais é do que conjunto de ilhas. Então eles vinham aqui, ó, pegar e faziam o comércio triangular. Daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E faziam um comércio. Então esse comércio era feito o tempo inteiro. Tá? Esse é o comércio triangular que a gente viu nas aulas anteriores. Por isso que é tão importante também, né, a gente entender um pouco mais sobre o Haiti. Aqui a localização do Haiti no globo, né? Se no mapa da América você achou o Haiti pequenininho, no globo parece menor ainda. Mas a gente tem aqui como se fosse uma lupa que aumenta para você, aluno, aluna, para você ter uma noção. E essa parte em verde é São Domingos, atual Haiti. Então, aqui é o país que a gente vai se concentrar na aula de hoje, tá? Isso daí tudo para você ter uma noção do espaço geográfico. É sempre muito importante você, aluno, você, aluna, se localizar no espaço geográfico. Conhecer a América, a Europa, a África, a Ásia, a Oceania, saber mais ou menos onde está cada país, mais ou menos onde se localiza, porque isso dá uma noção boa para você entender a história também e contextualizar a história, tá? Aqui a divisão política da ilha de São Domingos. Então a gente tem aqui o atual Haiti, né, agora dá para ver melhor, ampliou bastante, e aqui a República Dominicana. Então a gente está vendo aí, né, como é o Haiti e a formação dessa ilha que a gente vai acompanhar durante essa aula de hoje. Daí aqui, ó, as terras onde hoje é o Haiti faziam parte da ilha Hispaniola, na época de 1492, quando Cristóvão Colombo abortou, né, chegou aqui na América. Então a gente estudou, né, que Cristóvão Colombo chegou à América em 1492. Então Cristóvão Colombo, quando ele desembarcou, foi dado o nome de Ilha de Hispaniola, né? Por quê? Porque é uma possessão espanhola, né, da Espanha, então eles já tentaram falar, ó, aqui é nosso e ninguém vai vir, né? Porque sempre tem isso, né? Quando se inicia lá os processos das grandes navegações, a grande preocupação dos europeus com o Novo Mundo era tomar posse e dizer, esse pedaço de terra é meu. E como é que eles faziam isso? Fincando uma cruz, celebrando uma missa e deixando ou um forte ou uma feitoria, né, alguém ali para dizer, ó, agora pertence a tal coroa. Então, eles também têm essa preocupação, tá? Na segunda metade do século XVII, a parte ocidental da ilha foi rebatizada com o nome de São Domingos e foi ocupada pelos franceses, tá? Então se tornou uma possessão francesa. Já a parte oriental continuou sendo os espanhóis, que hoje é a atual República Dominicana. Então, quando a gente vê, né, o mapa do slide anterior, que eu vou até voltar aqui para vocês terem uma ideia, então a gente tem aqui a parte francesa e aqui a parte espanhola, né? Isso para vocês terem uma noção. Então, houve uma divisão. Se no começo era tudo a ilha de Hispaniola, quando chegou Cristóvão Colombo e pertencia à Espanha, os franceses chegaram e falaram, não, essa parte pertence a nós. Vocês ficam com a parte oriental, a gente fica com a parte ocidental, tá? Então vai ter essa divisão aí, né, dentro dessa ilha que hoje a gente conhece como Haiti e República Dominicana, tá? Aqui mais um mapa que mostra o Haiti e algumas cidades que compõem o Haiti, né? Então a gente tem aqui o Haiti, como ele vai ser de domínio francês, é claro que todas as cidades vão ter nomes franceses e a língua dos haitianos é o francês, tá? Então a gente tem aqui o Porto de Príncipe, que é o principal porto do Haiti, que é onde eles vinham para fazer, né, pegar o melaço e levar lá para as 13 colônias para fazer o rum, para levar lá no continente africano, trocar na costa da África por escravizados, trazer esses escravizados para o Haiti, e assim fazia esse comércio triangular. Então, o Haiti é extremamente importante também para a formação dos Estados Unidos, que é o que a gente estudou nas aulas anteriores, tá? Aqui a gente tem uma ampliação do Haiti e aqui ele sendo mostrado num mapa mais geral. Então, essa partezinha aqui em vermelho, essa parte aqui ampliada para vocês terem uma ideia, tá?
A parte francesa. Então a gente vai estudar um pouco mais a parte francesa, porque é na parte francesa que começa o processo de independência do Haiti. Tá? E depois vai para a parte oriental que pertence à Espanha. Então a gente vai ver a parte francesa e a gente também vai ver a parte espanhola. Tá? Então aqui, ó, os franceses montaram grandes fazendas ou plantations, que é assim que é chamado, cultivadas por africanos escravizados e que produziam gêneros tropicais, como fumo, algodão, açúcar, né, rum, bebida alcoólica extraída da cana. Então era isso as coisas principais que eram produzidas dentro do Haiti ou da colônia de São Domingos. A exportação dessas mercadorias se tornou essa colônia a mais rica das colônias francesas, a mais lucrativa para a coroa francesa. Então imagine a importância, né, da colônia de São Domingos para a França. Os colonos brancos, eles constituíam 7% da população de São Domingos, enquanto os negros ou escravizados compunham 87% do total. Então, a maior parte da população era formada por negros e escravizados. Tá? A elite da ilha vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores escravizados eram vítimas de maltratos, doenças, fome, sendo alto índice de mortalidade entre eles. Então eles viviam pouco, morriam cedo porque o trabalho era exaustivo nos canaviais. Imagine que hoje nos canaviais, na atualidade, você tem as colheitadeiras que vão derrubando a cana, vão pegando. Nessa época era no facão, então era muito comum eles deceparem dedo, perna, braço. Então acidentes de trabalho, que hoje a gente chama de acidentes de trabalho, eram comuns nesse período. Então o escravizado, além de ter que trabalhar 16, 18, até 20 horas por dia em regime de escravidão, mal alimentados, né? Recebiam pouca nutrição, ainda por cima tinha a questão dos maus tratos que eram impostos pelos feitores, eles apanhavam constantemente, então era uma vida extremamente dura, tá? Daí agora a gente vai para a atividade 3, atividade 3 como é que consiste? Então vocês vão copiar essas 3 alternativas no caderninho de vocês, daí na sequência a gente vem com o texto para leitura e na sequência daí vocês respondem as alternativas quando fazem a leitura do texto que é no próximo slide. Então eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e a gente já volta com o texto.
Então, voltamos para a correção da nossa atividade. Como eu falei para vocês, alunos e alunas, vocês tinham que copiar as 3 questões aqui e agora vocês têm o texto, né? Eu vou dar uns minutos para vocês lerem o texto, leiam com calma e já vão respondendo as questões. Daí, na sequência, a gente vem com a resolução. Então vamos à resolução. Então aqui estava o texto, vocês fizeram a leitura, no slide anterior vocês copiaram as questões e agora a gente vai responder juntos aí. Então a primeira, a letra A, como foi o contato dos espanhóis com os povos originários? Os nativos foram completamente exterminados no processo da colonização europeia, que eu já reforcei e falei nas aulas anteriores do processo de formação dos Estados Unidos, né? Então a gente sabe que os povos originários não foram respeitados na sua diversidade, na sua cultura, né? No domínio do espaço geográfico que ele tinha, nada foi respeitado. Tá? B. Qual era o número de escravizados nas plantagens, que são os plantations, né, citados no texto?
500 mil de escravos negros que labutavam nas plantagens e nos engenhos. Então, a gente tem um mar de escravizados dentro de São Domingos, né, atual Haiti, que viviam um regime de severa escravidão, onde eles eram privados de quase tudo, tá? A C. Como viviam os mulatos segundo o texto? Então, sabe quando eu falei para vocês que eram 87% de negros e escravizados, a gente também tem os mulatos, que são uma parcela grande da população de São Domingos, tá? E como é que eles viviam? Havia um segmento de poucos milhares de mulatos que já eram livres, tá? Mas submetidos a extorsões e agressões dos brancos escravocatas, que eram os donos dessas grandes plantações ou plantations, né, de monocultura. Apesar de tal desvantagem, vários mulatos espertos e ambiciosos, daí a gente tem que ver aqui que o texto também utiliza de argumentos que a gente pode até considerar preconceituosos, né? Por que o mulato é qualificado como esperto, ambicioso? Se é uma qualidade ou um conceito que é inerente a todos nós? Então, coisas para se pensar. Então, sempre quando a gente pega qualquer coisa, a gente tem que sempre filtrar, sempre analisar, tá? Conseguiam aproveitar as oportunidades de negócio e enriquecer. Então, a gente vai ter casos de mulatos que enriquecem. Mas mesmo os mulatos ricos ainda sofrem o racismo, o preconceito. Eles ainda são, né, excluídos por essa elite escravocrata branca, tá? Atividade 4. Na atividade 4, a gente vai buscar a incorreta, né? Então a afirmativa incorreta e justificar a sua escolha. Então você tem 4 sentenças aqui, você vai ver qual é a incorreta e depois você vai arrumar. Então eu vou dar um tempinho e já na sequência a gente volta com a correção.
Então, estamos de volta aqui com a correção da 4. Então, você tinha que escolher a incorreta e arrumar a incorreta, né? Então, a incorreta é a letra B, né? Então, aqui, ó, o atual Haiti não passou por um processo violento para sua independência. Tudo ocorreu de forma pacífica. Não, né? O Haiti entrou em vários conflitos com os colonizadores até ter sua independência reconhecida. Muitos escravizados morreram ao longo do processo. Então, não foi pacífico. Então, aqui agora a gente vai entrar no levante dos escravizados, quer dizer, que é o processo revolucionário em si. Né? Reagindo à situação que a gente já viu anteriormente de maus tratos, doença, fome, em 1791 os trabalhadores dos canaviais do norte de São Domingos promoveram um levante escravo de grandes proporções, exigindo melhores condições de trabalho. Na verdade, eles nem pediram a abolição da escravidão, eles só queriam melhores condições de trabalho. Tá? Só que é claro, né, que os donos das plantações não aceitaram. O grande nome da Revolução do Haiti é o Toussaint Louverture, né? Esse retrato foi feito por um artista desconhecido no século, a pintura é do século XIX. Então, ele vai ser o líder dessa revolução. Ele que vai tomar a frente no processo revolucionário e vai levar os escravizados até a independência, né? Toussaint Louverture nasceu em 1743, faleceu em 1803, né, logo depois do processo dos franceses para a retomada do território do Haiti. Né, líder do levante dos escravizados, ganhou força, poder na rebelião, é considerado o maior revolucionário negro das Américas. Então ele vai se tornar um exemplo para os outros escravizados, né, de nós podemos alcançar a nossa liberdade. Então ele vai ser um exemplo para todos os negros escravizados da América. O movimento ganhou força porque no mesmo período a França tinha, né, os jacobinos no poder, que aboliram a escravidão nas colônias francesas em 1794. Então, a partir do momento que a França falou não tem mais escravidão nas nossas colônias, né, todos os escravizados de São Domingos, né, posteriormente Haiti, se tornam livres. Com isso, os escravizados de São Domingos passaram para a condição de libertos ou homens livres. Né? No fim do século XVIII, a população de São Domingos era formada por 85% de negros e uma minoria de mestiços e brancos. Tá? Então, tinha um predomínio dos negros dentro de São Domingos. A parte espanhola, a gente viu a parte francesa, que já conseguiu a liberdade. E agora, com o apoio deles, né, dos escravizados libertos da parte ocidental, Louverture ascendeu ao poder na parte ocidental da ilha e, em seguida, ele vai buscar a liberdade da parte oriental, que é a parte espanhola. Então, a parte espanhola também vai abolir a escravidão. Então, se torna livre tanto a ilha inteira, né? Tanto a parte oriental quanto a parte ocidental. Aqui a gente tem um mapa que mostra a parte oriental e a parte ocidental, né? Que é um mapa que a gente já viu em slides anteriores. Aqui o atual Haiti e aqui a atual República Dominicana. Agora a gente vai para a atividade 5. A atividade 5 é para vocês escolherem uma das sentenças e ver qual é a alternativa correta. E a gente já volta na sequência.
Então, voltamos para a correção da nossa atividade 5. Então, sobre a independência do Haiti, é correto afirmar. Então, vocês tinham que escolher entre as 4 sentenças que estão aqui. A correta é a letra C. Reagindo a essa situação opressiva, os escravizados promoviam fugas e formação de quilombos. E esses escravizados, eles vão ser um exemplo para todo o restante dos escravizados da América, que vão começar também a realizar fugas e formação de quilombos, inclusive no território brasileiro. Atividade 6. Atividade 6 você vai também, escolher uma das alternativas, mas você vai buscar a incorreta. Por isso que eu coloquei aqui em letra maiúscula, para você frisar bem. É a incorreta. E já na sequência você vai justificar. Então você vai marcar a incorreta e arrumar a incorreta. E a gente já volta na sequência. Então, estamos de volta com a correção aqui. Então, era para você buscar a alternativa incorreta e justificar.
A incorreta é a letra C, então aqui, ó, a vitória dos escravizados no Haiti extinguiu o haitianismo, ou seja, o medo de levantes escravos. A gente vai trabalhar esse conceito de haitianismo na próxima aula, tá? Então aqui, ó, a vitória dos negros escravizados no Haiti espalhou pela América o haitianismo, ou seja, o medo de levantes escravos, tá? Então, e não extinguiu, na verdade, fez com que houvesse esse medo. Tá? Então, por isso que a alternativa está incorreta. Agora a gente entra na reta final da aula de hoje, infelizmente, porque estava muito boa essa aula, né? Então, a gente vai continuar falando sobre a independência do Haiti na próxima aula, né? Que vai ainda ter um processo para a formação da sociedade haitiana. A gente vai entender melhor o que é o haitianismo e qual que é esse conceito e como ele foi criado. Então, eu aguardo vocês na próxima aula para a gente continuar os estudos. Aqui eu tenho algumas indicações de leituras para vocês, né, para quem se interessar em aprofundar os conhecimentos, e eu aguardo você, aluno e aluna, na próxima aula.